Estamos orando por essas pessoas e por nós mesmos, porque precisamos nós orarmos uns pelos outros para poder prosseguir, porque os dias não são bons e infelizmente nos diz a palavra que os dias trabalhosos eles nos sobrevirão. Mas que Deus nos dê graça, nos dê saúde física, também espiritual, para que possamos assim continuar fazendo a obra. Então, a diaconisa Cledila está com a oportunidade de louvar o Senhor. Vamos deixar meio aberto, né? Mas todos nós sabemos como funciona o culto. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar com unidade. Aleluia. Se eu errar, os irmãos me perdoem. Para ensaiar uns hinos diferentes. O 418. Aleluia. Sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. Depois da batalha me coroarão. Deus me coroará. Deus me coroará. Depois da batalha me coroará. Na celestial mansão lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará. Na cidade de Sião lutarão outros sem temor, muito forte hei de ser. Pelejarei por meu Senhor, confiando em seu poder. Depois da batalha me coroará. Depois Deus me coroará. Deus me coroará. Depois da batalha me coroará. Na celestial mansão já verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará. Na cidade de Sião. Se eu for fiel ao meu Jesus e não voltar para trás, alcançarei o céu de luz, lugar de santa paz. Depois da batalha me coroará. Depois da batalha me coroará. Depois da batalha me coroará. Na celestial mansão lá verei o meu rei
Irmãos, a palavra de Deus é clara quando ela fala que o galardão será dado àquele que chegar ao final, e nós só vamos ser coroados. Porque Deus conhece tudo, todos e sabe de todas as coisas. A batalha não é nada fácil, mas ela é somente para os corajosos. E aqueles que chegarem até o final, como falou este louvor, vão ser coroados. Porque muitos acham que servir a Cristo, as batalhas, as lutas vai terminar. Mas isso é uma coisa que pessoas assim acham, que vão colocar uma Bíblia embaixo do braço, vão se render a Cristo, e o inimigo não vai mais tentar as suas vidas. Mas em todos os momentos nós somos testados, para que depois da batalha vamos poder ser aprovados, como falou esse louvor. Então passa aqui a diaconisa Vanir, está com a oportunidade. Glória a Deus, tá glória, Em nome de Jesus. Dá poder no teu nome, Jesus. Então passa aqui o irmão Eliel, Jaco, faz uma oração para a igreja. Já nessa igreja inclui quem vai dizimar e ofertar. Glória, Jesus. Espírito Santo, adorado seja o teu nome, Jesus. Senhor da igreja, na paz do Senhor. Amém. Pai, oro por essa congregação neste momento, Pai. Toda feitiçaria, Pai, toda essa congregação que vem cair por terra, Pai, que são anjos que não retornam, que a sua presença desborde cada vez mais e vai encher o local. Pai, por aqueles que vão acertar em seu nome, Pai, te deu uma obrigação, Pai, Deus te deu uma obrigação, mas entender que isso é ajuda a igreja, a bênção do mistério, Pai, glória, Pai, nós devemos ofertar com amor e com o coração pegado do Senhor e não o dinheiro. Amém. Glória, Jeová da glória. Glória a Deus. Pode tomar a Santa Igreja, pastor Zé, está com a oportunidade e está em aberto para fazer aquilo que sentiu no coração, em nome de Jesus. Oh, maravilha. Vamos adorar a Jesus, amém, igreja? Amém, Jesus. Louvado é Deus para sempre. Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Espírito Aleluia. Santo, fiel. Deus fiel. Conectados. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Deus maravilhoso. Aleluia. O crente luta, mas Deus está conosco. Glória a Deus. Faltava tudo. Só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava. Faltava isso. Apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Outros assim falavam: queremos levar os seus filhos para serem escravos. E ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Mas disse o profeta assim: Deus já falou pra mim
e vai te abençoar, vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vazia, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. E agora, os filhos não serão escravos, você não vai dever mais um centavo, porque tua casa será um depósito da bênção do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aqueles que compravam, agora tem que pagar. O fogão que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio está transformando. Quem te viu sofrendo, agora está tendo Deus te abençoando. Eu creio que vai chegar a minha vez. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim, vai te abençoar, vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vazia, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. E agora, seus filhos não serão escravos, você não vai perder mais um centavo, porque sua casa será um depósito da bênção do Senhor. Casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aqueles que compravam, agora tem paga. O fogão que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo, agora está vendo Deus te abençoando. Que mistério, igreja. Glória a Deus. Epa, calamachurianda. Enquanto eu estava louvando aqui, ó, tremendo o que Deus está fazendo aqui. Palamante, raste, andarai. Senhor Deus me dizia: meu servo, eu vou abençoar minha serva Ginária. Que mistério. O anjo de Deus vai descer na terra. E já tem dia e hora marcada por Deus, em que Ele vai estender a mão, e a bênção da multiplicação financeira vai chegar, e toda inquietação e preocupação vai ser removida, porque terra anda, porque pela mão do camanárdia, porque Deus me diz que as sementes vão brotar, e as plantinhas que já cresceram vão começar a florescer, e haverá fruto. Eita! Aleluia. Meu Deus, irmão, não estou fazendo isso aqui porque eu quero. Viva, aleluia. Meu Deus, tem um poder aqui, tem uma unção muito forte aqui. É pancalamaster. Pá! Que é isso? O pastor não aconteceu? Não. Tinha uma virtude na minha mão esquerda e Deus mandou botar aqui no peito do servo de Deus. Essas palavras que tentam te entristecer não vai mais abalar o teu coração, porque a mão de Deus está te blindando. Meu servo, descansa em mim, porque eu sou
do tipo é novo. E a minha mão de oleiro vai esmagar o barro e vai fazer o vaso do jeito que eu quero, lá baixando e como Anácia. Eita, Glória a Deus. Não é fácil, mas também não é difícil, né, irmãos? A palavra do Senhor fala que aqueles que quiserem, Deus ele nos sustenta, nos guarda, é só nós querer. Depende de nós como ser humano, a gente quer, nós falamos da obra, nós falamos da palavra do Senhor, nós nem todos querem, né? Mas no momento certo, Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece todos, Ele conhece o coração de todos. Mas o nosso propósito é firmar com Jesus. Que é isso? Um dia Ele veio nos chamar e para isso nós precisamos estar firmes. Né? Tá bacana. Mas quem nos dá força, quem nos dá graça é o Senhor. Imaginar estar com a oportunidade então para fazer algo. Deus é bom para nós. E vamos assim, irmãos, vamos fazendo a obra conforme Deus nos dá graça, Deus vai nos direcionando. Deus é Eu salve a igreja com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por ter passado, irmão, umas semanas com meus filhos e meu esposo, muito enfermos. E o Senhor me deu vitória para a glória de Deus. Meus filhos estão aí. E também peço oração pela Pamela. Ela esteve muito enferma, que eu tive que cuidar dela também nesse meio tempo. Eu estava na minha casa, estava na casa dela, cuidando dela. Ela teve uma infecção muito profunda, assim, depois da criança que ela teve. E ela não teve ninguém, assim, para contar, né? A mais próxima ali era eu. E fiquei um pouco sobrecarregada, né? Porque eu não descansava direito. Mas o Senhor renovou as minhas forças, o Senhor me deu graça. Agradecendo a Deus, porque eu tinha ganhado as terapias do meu filho e não tinha saído ainda, né? Para ele começar a fazer. E aí logo em seguida, ele mandou uma mensagem, um defensor entrou comigo, mandou uma mensagem. E aí lá, irmãos, ele pagou 4 meses, e a cada 4 meses eu tenho que renovar, né? R$22.400 de terapia para o meu filho. Eu fui lá pegar o cheque. Eu fiquei com medo, irmão, de trazer aquele cheque, porque eu nunca tinha pegado um valor alto e é uma responsabilidade, porque se eu extravio aquilo, eu tenho que repor do meu bolso. Porque ele já tinha falado para mim, ó, a partir do momento que tu pega o cheque, é contigo. Se tu extraviar, tu vai ter que repor esse dinheiro. E ali eu fiquei com medo, porque eu fui pegar, estava debaixo de chuva, e o lugar que eles me deixaram da parada, eu tive que andar mais de 1 quilômetro para chegar até lá, eu pegar esse dinheiro. E eu orando, porque eu falei, Jesus, eu não conheço nada, em uma rua deserta. E quando eu cheguei lá, eu disse para o homem, por que vocês não fazem direto para a clínica? Porque eu não gosto de sair com esses valores, irmão. Ele disse, não, a gente não pode, porque a justiça que liberou você levar cheque, então você tem que levar o dinheiro, irmão. E ali, irmão, fui com aquele negócio no meu coração apertado, confiando no Senhor, mas para a glória de Deus, paguei as terapias. Meu menino já vai começar na quinta-feira essas terapias dele. E o Senhor, Ele é fiel, irmão. Basta a gente, perseverar no Senhor. Eu não murmurei na minha prova, eu só dizia a Deus, queria estar na igreja, Senhor. Mas não estou podendo ir, não é porque eu não quero. É porque as minhas crianças, Senhor, eles dependem de mim também. Mas eu creio que tudo tem um tempo determinado. E eu percebo, irmão, que toda vez que tem uma campanha, alguém adoece, algo acontece, né? Eu percebi isso e eu falei, Jesus, repreenda esse demônio que tenta atacar os irmãos, que tenta atacar a nossa vida quando está chegando perto de uma campanha. Parece que o diabo fica furioso, irmão, não quer ver a igreja unida, não quer ver o pessoal ali adorando o nome do Senhor. Mas eu estou de posse de vitória. Quero levar o Senhor em agradecimento a tudo que Ele fez. Aleluia! Anda fora! Oh, aleluia!
solta de alegria. Sua presença faz o coração arder. Só a sua presença faz o crente vencer. E o pavio que fumega, ele vai aquecer. Com a sua presença me fará acender. Oh, aleluia! Sabemos na presença do Senhor. Não adianta desistir, parar. Oh, aleluia! É na luta que o Senhor vai provar eu e você. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová, o impossível pra ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje umas bênçãos de casar, então abre a boca para me exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre o mar, ele fecha o mar. Se muda a gente, se converte em gente, ele faz mais que isso pra te dar vitória. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová, o impossível pra mim não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje umas bênçãos irá levar, então abre a boca para lhe exaltar. Oh, glória! Obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Só tenho que agradecer, Jesus, pelo teu cuidado, Pai. Não somos nada sem a tua presença. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová, o impossível pra ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje umas bênçãos irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Ele é médico sem enfermidade, ele sara sem depressão, ele usa unção, se o problema é porta, ele abre porta, até onde não tem parede. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová, o impossível pra ele não há. Ele usa fogo para curar, para renovar, para... Hoje umas bênçãos irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. E é só na presença dele, irmão, não tem outra, né? Eu quero agradecer a minha oportunidade, quero agradecer aos irmãos que têm orado por mim, pela minha família. Eu creio que Deus vai recompensar cada um. Também, né, irmão, está chegando a campanha. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nessa campanha. A luta vem, mas ela só vem para provar a minha e a tua fé. Porque, irmão, eu pensei que eu ia perder o meu filho em uma crise que ele teve dentro do Uber quando eu estava levando ele. Ele ficou todo paralisado, irmão, ficou todo duro. Eu falei, pronto, agora meu filho morreu, eu pensei. E ali o cara quase bateu o carro, né? Porque tadinho, ele nunca tinha visto uma situação daquela. E ele queria me acudir, o meu filho. Eu falei, não, o senhor só faz dirigir
porque aqui atrás eu cuido, porque eu já sei mais ou menos como é que ele está. E ali, quando a gente chegou, não tinha nem mais leito, irmão, para meu filho ficar. Eu tinha que ficar com ele no braço até ele melhorar, até ver se liberava um leito. Mas como não liberou, porque só estava pegando criança recém-nascida para leitos, Deus deu vitória, ele não teve mais crises. E para a glória de Deus está aí. Eu creio que a promessa do Senhor vai ser cumprida, porque Ele é fiel. Amém? Amém, Cristo. Glória a Deus. Quando Deus promete, Ele cumpre. É verdade. Só não recebemos aquilo que Deus nos prometeu se nós não seguirmos fiel a Ele. Jesus. O que pode impedir a minha e a sua promessa que Deus fez a nós, somos nós mesmos. O grande inimigo que é Satanás, ele não consegue impedir aquilo que é projeto e plano de Deus. Verdade. O que é projeto e plano de Deus, ele vai se cumprir de qualquer forma, querendo ou não querendo. Mas a palavra diz que nós temos que buscar a Deus enquanto pode achar. Buscar a Ele quando Ele está perto. Por quê? Vai haver um dia que não vamos mais poder fazer isso. E se nós estivermos em dia com Deus, Ele vai ser fiel, nos promete a palavra, nos diz a palavra de Deus que Ele vai ser fiel. Mesmo se nós, porventura, algum dia formos infiel, Ele continua sendo fiel. Glória a Porque a honra e a Deus. glória é do Senhor. Então, não tem o que fazer. Nós temos que prosseguir avante e avante. Porque é melhor que não conhecesse que conhecer e não praticar. Então, não tem outro caminho. Caminho de salvação ou condenação. E quem quer salvação, ele tem que passar por dificuldade mesmo. Porque a vida do cristão, nós vamos comer e beber o melhor da terra. E quando nós saímos dela, promete Deus a nós, e nós vamos para o céu. Mas para isso, porque nada é de graça. Tudo temos que nos esforçar. Então, irmãos, eu quero dar os anúncios aqui, rapidinho, porque as horas se passam, né? E os anúncios são os mesmos, mas só que nesta semana que vem aí nós vamos ter o início da campanha na sexta-feira, né? Sexta, sábado, domingo. É uma campanha que vai ser o aniversário do coral, né? 3 anos de coral, e vai ser na sede, né? Então, sexta, sábado e domingo. Domingo às 16 horas, isso. Às 4 horas então o encerramento. E todos que puderem chegar lá, né? Nós que somos aqui da membresia, também aqueles que estão na live, estão nos assistindo, são bem-vindos e vão ouvir algo da parte do Senhor, que é o mais importante. Deus. Temos que trabalhar enquanto nós tivermos fôlego de vida, porque vai chegar uma época. Mas a irmã, então, sei que por Deus, nós estamos em corpo, Maravilha, Jesus. quando Deus Ele quer usar, nós temos que deixar Deus usar. Vai haver uma época que não vai ter mais tempo. Então temos que ser usados por Deus na hora que Ele quiser. Quero saudar a todos nessa noite com a paz do Senhor. Vamos estar se colocando em pé, né, irmãos? Vamos estar agradecendo a Deus, né, por essa graça, pelo frio que está, e Deus nos dá força para chegar na casa dele. Amado Deus, amado Espírito Santo, aqui estamos nós, Pai, te agradecendo, Pai, por essa gloriosa oportunidade, aonde o Senhor nos concedeu graça ao decorrer desse dia, aonde o Senhor nos sustentou, Pai, aonde o Senhor nos guardou. Aqui estamos nós com motivo, Pai, de agradecer a tua fidelidade, o teu amor, o teu cuidado. Perdoa, Pai, todo tipo de ignorância, de falha, de erro cometido da nossa parte. Estamos aqui para adorar, exaltar, engrandecer o teu nome, Pai. Tu conheces, Pai, cada um que fez esforço para chegar aqui. Tu conheces a cada um aquilo que cada um necessita e precisa, Pai. Vem de encontro, Pai, suprindo as nossas causas, nossas necessidades. Vai dando força, Pai, ajudando nós a vencer a nós mesmos, Pai. Deus de amor, Deus de poder, vai repreendendo todo julgo, toda opressão, toda negatividade.
Abençoa, Pai, o pastoral da qual está na responsabilidade de trazer a palavra nesta noite. Fala conosco, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor já preparou. Oh, Deus Altíssimo, Deus poderoso, vai repreendendo todas as enfermidades. Vai repreendendo toda a enfermidade do nosso corpo físico, em nome de Jesus. Momentos de glória. E te levar a uma profundidade na oração do Senhor lá para Então, irmão Rose, e logo a pouco o pastor Jefferson com mais uma oportunidade. Vamos Jesus. Santa Maria da Igreja do Pai do Senhor Jesus, amém. Tanto sofrimento que vem ao seu encontro pra te destruir, tirando a alegria, tirando o motivo. Nosso Pai é bom, aleluia. Feito barco a deriva em alto mar, nos seus olhos só vontade de chorar. Coração dentro do peito angustiado, tantos planos todos feitos fracassados. Mas hoje eu vim aqui pra te dizer, na mensagem pra você, de alguém que te ama. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. E Deus tem medo. Ele é aquele que desceu ao mar, provando Deus tem medo. E você somente confiar nesse Deus que tem poder. Derrubado a deriva em alto mar, nos seus olhos só vontade de chorar. Coração todo peito angustiado, tantos planos todos feitos fracassados. Mas hoje eu vim aqui pra te
Jesus, eu quero dizer para todo o povo de Deus, né? Vamos confiar, porque todos nós temos problema, né? Eu quero dizer também, estou com uma filha dentro de casa, Deus quando o pastor Jefferson falou para ela ali, né? Deus usou tremendamente o pastor Jefferson, ele falou para ela, né? O mistério que Deus falou com ela e o pastor Aldo ali, o pastor Jefferson, perdão. Então ela tem se colocado ali perante a Deus ali, né? Usando a Bíblia, confiando em Deus. Só que ela ainda não entende, né, irmãos? Ela ainda não está compreendendo bem o que Deus quer fazer na vida dela. Então ela chora, ela pede para mim perguntas que eu não sei responder. Eu só sei responder o básico que Deus me ensinou e me ensina a falar com ela. Passei a tarde toda falando com ela que o Senhor Jesus é com ela, que o Senhor Jesus é conosco, o Senhor Jesus é maravilhoso. Então eu só tenho o melhor a me dar, porque todas as enfermidades Ele vai expulsar de cada um que precisar dele e confiar nele. Amém, irmãos? Então essa é a oportunidade. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Meu Deus, me segura, Jesus. Abacana, abagachando, abagachando, abacana, abagai. Ai, imagina se eu não viesse desse culto aqui, meu pai. Não vou nem com voz, eu quero dar um carro. Jesus, estou aqui. Sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei e agradeci o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele eu fui tocar, por minhas feridas ao meu passado, que tu insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo de novo, me deu alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora, não vá embora, fica comigo. Se fizeres passo na terra só para ti, ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem querer, meu grande amor. Deixo tudo pra te seguir, ó meu Senhor. Jesus, the purpose night, see anyone, let me know the kind of fight she led away. Jesus, eu voltei, na oh, like it was the holy soul. Desde que nasce no be nice the poor, mana vai morrer a no show. To let in the hole, let it very high me poor. Entrou em a casa lá pra chamar. Fica comigo, se fizer espaço numa tela só para ti.
Vejo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda. Ah, meu Senhor, eita, Jesus, não vai embora, João. Fica conosco, Jesus, até o fim. Aleluia. Deus, que preciso de eu estou sentindo a alegria do glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Senhor, amigo. Glória a Deus, tremendo, né? Deus, Jesus, fiel e verdadeiro. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu tenho algo a dizer nesta noite, porque tem muitas pessoas que acham que a casa cheia onde está o poder de Deus, mas onde Deus, Ele sente prazer é daqueles que buscam de corpo, alma e espírito, porque na verdade não é a quantidade, mas sim a qualidade. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão na live, também aqueles que estão aqui presentes. Nos abençoe, porque todos nós precisamos da bênção do Senhor e precisamos que Deus nos dê força e graça para poder continuar. Faça aqui, já no Miguel, faz essa oração aqui pelo servo, o qual Filho de Deus aceitou de falar da palavra. Agora vamos passar a ouvir esta palavra, então, em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pai, eu oro pelo teu servo por esta noite, para que o Senhor use ele, Pai, para estar transbordando com a sua vontade, o seu querer. Deus também ora por nós, ó Pai, para que o nosso entendimento espiritual, a nossa nós podemos entender e compreender que o Senhor quer falar conosco, ó Pai, para que o Senhor abra mais eles, de toda a vontade e Glórias a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Aleluia, o Senhor está presente nas nossas vidas, na vida da igreja. E cremos que Deus tem algo para o nosso coração através da sua palavra. Aleluia, os irmãos vão aí glorificando, adorando, enquanto ouve aquilo que o Espírito Santo tem para falar com a igreja através da palavra do Senhor. Nós vamos fazer duas leituras, aleluia, uma no livro de Mateus, capítulo 8, quando o presbítero irmão Carlos me convidou na quinta, nós procuramos uma palavra, e estava difícil de achar uma palavra confirmada por Deus, aleluia, mas desde o culto de ontem, ontem a nossa irmã Maria Rezende trouxe uma palavra ali, abençoada, Deus vem confirmando a mensagem para o nosso coração. Deus. Glórias a Deus. Mateus capítulo de número 8, versículo 14 até o versículo de número 17. Depois nós vamos fazer a leitura no versículo 26 do capítulo 15, no livro de Êxodo. Aleluia. Primeiramente Mateus, aleluia, 8,
e versículo 14. Diz assim a palavra: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo de número 15 e versículo de número 26. Glórias a Deus. Diz assim a palavra em Êxodo 15 e 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que tu sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Eli, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Glórias a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Temos convicção da palavra de Deus nesta noite, em que Deus nos alcançou, aleluia, para esta campanha de 3 dias. Glórias a Deus. Campanha esta em que Deus colocou no coração do seu servo acerca da cura das doenças e das enfermidades, incluindo também a libertação. Porque se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que muitos casos de doença, ali estava ali um espírito de enfermidade. E quando Jesus repreendia aquele espírito de enfermidade, as pessoas eram curadas. Glórias a Deus. E nós vimos, irmãos, que a doença, as enfermidades, as opressões, aleluia, elas passaram a existir ali a partir do pecado. Então tudo começou pelo pecado, aleluia, todas as opressões que nós sentimos, aleluia, tudo aquilo que nós estamos sujeitos, aleluia, começou lá na queda do homem. Quando o homem pecou, ele deu legalidade para Satanás, e assim veio ali uma enxurrada de consequências que hoje nós também estamos sujeitos a passarmos, porque nós somos seres humanos. Então a enfermidade, aleluia, as doenças, as potestades, as opressões, são consequência, aleluia, do pecado. Nem sempre, aleluia, a pessoa que está enferma está em pecado, mas por consequência da nossa natureza pecaminosa, nós passamos a estar sujeito às enfermidades. Mas, aleluia, diante dessa situação, aleluia, que a raça humana acabou sofrendo, veio também, aleluia, a necessidade da cura, veio a necessidade da libertação das enfermidades, aleluia, trazendo alívio sobre a opressão que está sobre a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a providência para tudo isso veio através de Jesus. Veja, meus amados irmãos, que tudo começa
no pecado, mas termina em Cristo. Porque o pecado trouxe o problema, mas Jesus trouxe a solução. O pecado trouxe a morte, mas Jesus trouxe a vida, trouxe o perdão, aleluia, trouxe a vida eterna. O pecado trouxe as enfermidades, mas Jesus trouxe a cura. Jesus trouxe a solução para as enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. E nós vimos aqui nesta passagem, ali aonde nós lemos que Jesus chegando na casa da sogra de Pedro, aquela mulher estava enferma, ali com febre, e Jesus tocando na sogra de Pedro, aquela febre cessou. Ah, mas uma febre, para que Jesus iria curar uma febre? Ali estava demonstrando que para Deus nada é impossível. Assim como Jesus pode curar uma febre, uma simples febre, Ele pode curar os enfermos e libertar os endemoniados, porque tudo está debaixo do poder do Senhor. A solução está em Cristo. Aleluia, para os nossos problema, a provisão veio através do Senhor. A solução veio lá na cruz do Calvário, para que se cumprisse o que tinha falado acerca de Cristo, e Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si todas as nossas doenças. E se Jesus levou por nós, meus irmãos, nós não podemos nos acomodar com a situação. Nós até podemos ficar enfermos por consequência do pecado, mas nós não podemos nos acomodar com a enfermidade. Aleluia, nós temos que resistir, assim como nós resistimos ao diabo, nós também temos que resistir às enfermidades. As coisas parecem que ficaram tão simples. Eu estava conversando com um obreiro um tempo atrás. Parece que hoje é normal aceitar tudo como provação da parte de Deus. Aleluia. É mais fácil nós dizermos não, mas é isso que Deus quer, Deus está me provando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É mais fácil se acomodar com a situação do que resistir, aleluia, do que fazer força contra aquela enfermidade. Hoje é muito natural, tem um problema nos olhos, vamos lá para o oculista, ali a solução está no oculista. Ali ficamos surdos, ali mandamos fazer uma prótese. É mais fácil do que estar orando e jejuando para vencer aquela enfermidade. Aleluia, a natureza humana, ela está acomodada, mas nesta noite eu quero dizer uma verdade para o nosso coração. Se Deus não confirmou no teu coração, meu irmão, que é um espinho na tua carne, não aceita, resista, aleluia, faça força contra essa enfermidade, porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, aleluia. A não ser que Deus confirme no teu coração, olha, isso é um espinho que eu tenho na tua carne, aí não tenho o que fazer, aí tem que aceitar a aprovação de Deus. Mas se Deus não confirmou que é aprovação, nós não podemos nos acomodar com a situação, porque em Cristo está a solução, aleluia. Quando Jesus veio à terra, o Senhor cumpriu o seu propósito através de Cristo. Jesus tinha um tríplice ministério, ele pregava, mas também ele ensinava e curava os enfermos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nós vimos aqui no livro de Êxodo, ali é Deus manifestando publicamente a sua vontade e seu propósito para curar o seu povo. Aleluia. Lá em Êxodo,
Nós vimos que Deus, ele foi o médico dos médicos do povo do Antigo Testamento, mas a cura, aleluia, daquele povo estava subjugado ao propósito de Deus, ao compromisso com os seus preceitos. Como disse o nosso irmão aqui, aleluia, quando se obedece, consegue ter vitória. Então o propósito de Deus para curar o povo estava condicionado em o povo obedecer a sua palavra, estava condicionado em o povo guardar os seus mandamentos e andar no caminho reto e fazendo aquilo que era certo na presença do Senhor. E Deus não lançaria nenhuma das enfermidades ali que Ele usou como juízo lá para o povo do Egito. Então Deus aqui manifesta publicamente que a sua vontade, o seu propósito é curar os enfermos, é sarar as enfermidades, aleluia. Agora aqui na vida de Cristo, louvado seja o Senhor, nós vimos que a palavra está, aleluia, dizendo que Jesus curou todos os enfermos e libertou todos os cativos que trouxeram até Ele. No Velho Testamento estava subjugado ao propósito de Deus. No Novo Testamento está condicionado em vir até Cristo, aleluia. Veja que Jesus quer curar, mas as pessoas têm que vir até Ele, aleluia. Quando Jesus passou na terra, Ele não curou todos que estavam na terra, mas todos aqueles que vieram até Ele foram curados. Veja que é uma condição na presença do Senhor. O Senhor já levou as enfermidades, já pagou o preço, mas para tomar posse desta vitória, tem que vir até Cristo, tem que ter fé, tem que acreditar que o Senhor, Ele é poderoso para curar os enfermos. Aleluia! E eu estou crendo, meus amados irmãos, que Deus, Ele quer curar os enfermos. Deus, Ele não se agrada de ver o nosso corpo enfermo. Deus não se agrada de ver nós sofrendo enfermidade, não. Ali louvado, não temos que ter isso como uma normalidade. Nós temos que resistir, aleluia, no mundo espiritual. Temos que fazer a nossa parte, orar, aleluia, pedir, Senhor, me cura. Aleluia, em todo esse tempo da minha fé, eu já tive muitas batalhas contra o meu corpo físico. Aleluia, em todas elas o Senhor tem me dado vitória. Louvado seja o Senhor. Muitas enfermidades que eu sofria, Deus me deu vitória na oração do monte, nas consagrações, no jejum. Ali louvado seja o Senhor. Então a nossa vitória está condicionada em nós termos fé e vir até Cristo tomar posse da nossa vitória e não se acomodar, meus amados irmãos, porque hoje, aleluia, a igreja ela tem domínio em muitas áreas espiritual, mas ela está deixando a desejar na área da saúde. Parece que na área da saúde, ali Deus não age mais. Parece que Deus que operou lá no passado não tem poder para curar no presente, e nós vamos se acomodando, e a nossa fé vai se acomodando, e as coisas não acontecem. Mas eu creio que nesta noite que o Senhor nos chamou aqui para nós sermos canal de bênção, para nós sermos usados por Deus, aleluia, porque a vontade de Deus, aleluia, lá em Êxodo se cumpriu em Cristo. Jesus pregou, Jesus curou, Jesus libertou, aleluia. Também aconteceu na igreja primitiva. O Senhor mandou 12, aleluia, pelo poder do seu nome para curar os enfermos. Depois mandou 70, depois usou a igreja com investimento lá no dia de Pentecoste, dando poder e autoridade para eles fazerem milagre. E nós temos testemunho vivo na palavra, ali que a Bíblia diz que todo aquele que crê no nome do Senhor expulsarão os demônios, falarão em novas línguas,
pegarão, aleluia, em serpente, não fará dano nenhum, comerão coisas mortíferas sem saber, e não fará dano nenhum, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E nós temos testemunho verídico, que a igreja primitiva fez isso através dos discípulos, e o Senhor era com eles, o Senhor cooperava com a igreja lá no princípio, meus amados irmãos, e o nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou, aleluia, e o Senhor falava fortemente comigo, eu não mudei, meu servo, eu continuo o mesmo, eu ainda estou com a promessa da cura em pé, aleluia, mas eu preciso de uma coisa, eu preciso que o meu povo se liberte de 3 coisas principais para que eu venha continuar fazendo milagre. E Deus ministrava no meu coração que uma coisa que nós temos que nos libertar, aleluia, é dos nossos medos. Aleluia, muitas vezes nós somos tomados de medo, aleluia, ficamos amedrontados, parece que Deus não é mais o mesmo, aleluia, deixamos os temores e os medos e as incertezas tomar conta do nosso coração. Mas o Senhor nos trouxe aqui para mudar a nossa situação. Ali a partir desta noite, se você estava tomado por medo, o Senhor quer te libertar do medo, quer te libertar dessa incerteza. O Senhor quer te dar fé, aleluia, de ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, aleluia, louvado seja o Senhor. E Deus me levou lá para, aleluia, passagem de Juízes, capítulo 7, aleluia, louvado seja o Senhor, aonde Deus levanta Gideão, ali é para pelejar contra os midianitas, e o Gideão pega todo aquele povo. A Bíblia diz que eram 32 mil, aleluia, homens para a guerra, mas quando eles se levantaram para guerrear, o Senhor fez uma qualificação, aleluia, e 22 mil daqueles homens eram medrosos. Louvado seja o Senhor, 22 mil homens, aleluia, nem foram para a guerra, porque o medo já tinha derrotado eles antes de ir para a batalha. A derrota deles já era certa, então Deus não permite que os medrosos vão para a batalha. Ali entre aquele povo ali, pastor Jefferson, ali eu fiquei meditando, entre aqueles 22 mil homens, quantos homens, pai de família, deixaram de lutar pela vitória da sua família? Quantos jovens que, quem sabe, olhando para aquele jovem, eram homens fortes, ali aparentemente eram homens apropriados para a guerra, mas já tinham sido vencidos pelo medo. Então nós temos que ser libertos pelo medo, temos que ser libertos do medo, aleluia, porque se nós não se libertar do medo, nós não seremos aprovados para a batalha. Aí o Senhor não vai poder contar conosco para nós ir para a guerra. Quantas pessoas ali deixaram de lutar pela sua vitória, porque antes de ir para o campo de batalha já foram vencidos pelo medo. Mas o Senhor não nos deu espírito de medo, o Senhor nos deu espírito de ousadia, o Senhor nos deu espírito de poder e autoridade para nós guerrearmos no seu nome. E é isso que Deus quer fazer aqui nesta noite. O Senhor quer nos dar vitória, o Senhor quer nos dar ousadia, e o Senhor, aleluia, quer dizer para nós, como Ele disse para Josué: não temas, não te amedronte, não pasme, aleluia, tão somente creia, que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O Senhor precisa no nosso tempo, dos dias de hoje, libertar a igreja do medo. A igreja está, aleluia, se evacuando, aleluia, louvado seja o Senhor, não está ganhando campo, por causa que muitos estão amedrontados e não tem mais saído para a batalha, aleluia, tem voltado para as cavernas, tem se escondido, porque acha que é melhor assim, aleluia, assim que Deus quer. Não, Deus, Ele nos quer na batalha, Deus, Ele
nos quer no campo de guerra, porque não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, e nós somos instrumento do Espírito Santo. Então a primeira coisa, aleluia, para voltar a ter milagre na igreja, a igreja tem que se libertar do medo. Louvado seja o Senhor. Aleluia, quantas vezes Deus fala conosco, vai ali e põe a mão sobre alguém e nós se acovardamos. Não, é coisa da minha cabeça, mas é Deus querendo usar a tua mão e a minha mão para impor sobre os enfermos e eles serem curados. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então Deus quer nos devolver aquela ousadia que nós tínhamos, ali de orar pelos endemoniados, orar pelos enfermos, ali não olhando para a situação, ali colocando dúvida no nosso coração, mas crendo, nada é impossível para o Senhor, nada é impossível para o nosso Deus, e Deus Ele quer curar no nosso meio, aleluia, e eu creio que eu ainda vou ver milagre antes de partir para a eternidade. Eu quero ver os milagres de Deus acontecendo em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa, ali, além de nós sermos curados das enfermidades que Deus quer nos curar, nós temos que nos libertar dos temores. Aleluia, às vezes ficamos temendo o futuro, pensando no que nós vamos comer, no que nós vamos vestir, mas será que eu vou ter emprego no dia de amanhã? Como é que vai ser o meu futuro? Aleluia, muitas vezes nós se enchemos de temores por causa da morte, mas não adianta, meus irmãos. Quando a morte vier, ela não vai se importar com o lugar que você estiver. Aleluia, estava vendo ali o vídeo daquele homem que estava pregando ali em Santa Catarina, e ele estava dando exemplo de alguém que levou a ceia para o seu pai. Aleluia, o Senhor Cinto, o camponês, e ele estava ali orando pelo seu pai, e quando ele se abaixou para dar o exemplo, ele não se levantou mais. Ali ele morreu ali no púlpito, e estava falando para a irmã Clandina, olha, olhando ele pregar, ninguém imaginava que minutos depois ele iria morrer, nem ele mesmo imaginava como nós estamos aqui. Ali quem sabe se eu não vou cair aqui nessa noite, nesse púlpito, só Deus sabe. Aleluia, a morte, meus irmãos, ela não vai respeitar o lugar que você estiver. Se você estiver dirigindo, a morte chegar, ela vai te levar. Aleluia, se você estiver, aleluia, tomando banho, não importa o lugar. Por isso nós não podemos nos encher de temores, nós temos que ter ousadia, aleluia, no Espírito Santo que Deus tem nos dado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não ficar temendo, aleluia, se encher de temores. Aleluia, nós temos que pelejar, temos que ter ousadia, saber, aleluia, que no nome de Jesus, o Senhor nos dá poder contra os demônios, o Senhor nos dá poder contra as potestades, os principados, não na nossa força, não na nossa graça, mas na graça que vem da parte do Senhor. Louvado seja o Senhor. E lá em Salmo 34, versículo 4, a Bíblia diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus temores. Veja que aqui o salmista, ele estava tomado de temores, mas o que levou ele a libertar-se dos temores? A busca do Senhor, é a busca de Deus, meus irmãos, ali que faz nós enfrentarmos o medo, é a busca de Deus que nos leva a nós enfrentarmos os temores, porque a pessoa que não ora, irmão, ela se enche de medo mesmo. Aleluia, a pessoa que não busca, que não ora, ela está sempre refugiada em alguém que ora, ela está sempre refugiada em alguém que se consagra, ela não tem aquela ousadia de enfrentar a situação, ela não tem aquela ousadia de ir para a batalha frente a frente, porque ela não está buscando ao Senhor. E quando alguém não busca a Deus, não consegue se livrar dos seus temores.
tem que ter sempre alguém presente. Eu me lembro que lá fora, quando era criança, ali nós tínhamos o caminho da nossa casa até a casa da nossa avó, e ali era um mato muito grande, era uma descida, e nós tínhamos medo de atravessar aquilo ali, aleluia, para ir para a casa da minha avó. Mas se tivesse uma criança comigo, já me dava coragem. O importante era ter alguém comigo para eu ter coragem de fazer aquele trajeto. Louvado seja o Senhor. E muitas vezes a pessoa que só consegue ter ousadia se tiver alguém do seu lado, se tiver uma pessoa física com ela. Não, meus amados irmãos, aquele que tem todo o poder e autoridade, o amado Espírito Santo, é o nosso amigo inseparável. Ele está sempre conosco, aleluia. Pode te faltar a pessoa física do teu irmão, mas o Espírito Santo está contigo na batalha. É Ele que vai te encher de ousadia, é Ele que vai te encher de fé, aleluia, para você enfrentar os teus temores e ter vitória sobre os teus temores, aleluia. Então o salmista buscou a Deus e conseguiu se libertar dos seus temores. Aleluia. O caminho para nós, aleluia, é vencer o medo. O caminho para nós vencer os temores é somente manter a nossa vida na presença do Senhor. Quanto mais nós orarmos, meus irmãos, pode chamar de fanático, pode chamar de quadrado, mas quanto mais tu orar, quanto mais tu consagrar, quanto mais tu jejuar, mais ousadia tu terá no mundo espiritual. Nada te causará medo, louvado seja o Senhor, porque tu teme ao Deus do céu, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que tem o controle na sua mão, louvado seja o Senhor. E é Ele que vai nos dar vitória. E a terceira coisa, para encerrar aqui nesta noite a mensagem que Deus me deu, aleluia, além de nós vencermos o medo, além de nós vencermos os temores, nós temos que vencer a incerteza. A incerteza, meus amados irmãos, aleluia, ela bloqueia o milagre de Deus. Aleluia. A incredulidade, ela é uma incerteza, ela não consegue crer, ela não consegue ter certeza que Deus pode fazer as coisas, aleluia. E o Senhor quer libertar da incerteza. Aleluia. O Senhor não opera na dúvida, aleluia. O Senhor não opera quando cochamos em dois pensamentos. Louvado seja o Senhor, aleluia. É ou não é, louvado seja o Senhor. Nós cremos ou não cremos, aleluia. E o Senhor quer nos libertar das incertezas, aleluia, nesta noite aqui. E aqueles que estão ouvindo na live, o Senhor conta contigo para esta batalha, aleluia. Se você crê nesta noite, o Senhor vai te libertar deste medo que tem tomado conta da tua vida. O Senhor vai te libertar destes temores que tem te aprisionado dentro da tua casa. Quem sabe você tem até medo de sair na rua. Ah, mas o mundo está debaixo da maldade. Eu não vou sair da minha casa porque eu tenho medo de ser assaltado, de ser morto. Mas nesta noite o Senhor te liberta deste medo. O Senhor conta contigo no salato, o Senhor conta contigo na viela, o Senhor conta contigo lá, quem sabe no ponto de tráfico, para levar uma palavra de salvação, uma palavra que liberta, porque aquele que querer salvar a sua própria vida, vai acabar perdendo na eternidade, mas aquele que não teme pela sua própria vida, mas confia no Senhor, para fazer a vontade de Deus, esse ganhará a vida eterna. Louvado seja o Senhor, e Deus vai estar abençoando. Então esta noite o Senhor quer nos dar vitória sobre o medo, o Senhor quer nos dar vitória sobre a incerteza. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 e versículo 1, aleluia, que a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos.
Como é que você vai ter firmeza em algo que você está esperando? Mas a Bíblia diz que a fé é esse mistério mesmo. Você ainda está esperando, mas o que tu está esperando já tem fundamento, já está fundamentado na palavra. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Veja bem que você ainda não tomou posse, mas tu tem certeza, tu tem uma base, ali tu tem um fundamento daquilo que tu está esperando. Quem sabe a tua espera nesta noite é a cura de uma enfermidade. Então somente creia, meu irmão, ali que já há fundamento para você ser curado, já há fundamento pela palavra para você vencer essa enfermidade. A fé também é a certeza ou a prova das coisas que não se vê. Aleluia. Hoje em dia nós vivemos numa camada muito grande da incredulidade. Aleluia. As pessoas têm que ver para crer. Se eu não ver acontecer, eu não consigo crer. Mas nesta noite a palavra está dizendo: a fé é o firme fundamento e também é a certeza daquilo que tu não vê. Você não precisa ver se você tem fé. Aleluia. Você não precisa ver se, aleluia, se você está crendo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Você já pode ter certeza daquilo que você crê. Vocês viram ali na passagem de Gideão, aleluia, que o número de medrosos é muito maior do que aqueles que estão na batalha. Para a batalha foram apenas 300, mas os medrosos foram 22.000, e ainda desses 22.000, aleluia, louvado 9.700 não foram vigilantes, louvado, até tinham coragem, foram para a guerra, mas numa outra provação que Deus fez, eles foram reprovados por falta de vigilância. Até queriam lutar, queriam pelejar, mas não foram vigilantes na presença do Senhor. E Deus quer da igreja vigilância, Deus quer da igreja torre de vigília. Aí louvado, vigiai e orai, porque o nosso inimigo está ao redor tentando bradar a nossa vida. Aí louvado seja o nome do Senhor. Aí eu estava vendo ali um comentário do irmão ali aqui, louvado seja o Senhor, que para Eva o inimigo se apresentou como a serpente, mas para o homem, aleluia, o inimigo usou uma bela mulher, uma linda mulher, para se apresentar para o homem. Louvado seja o Senhor. Eu estava vendo o tema ali de um livro, aleluia, de um jovem ali é que o seu propósito era servir a Deus, mas o inferno tinha olhos bonitos. Então veja bem, meus amados irmãos, que Deus ele quer da nossa parte vigilância, vigilância, porque nem sempre o diabo vai se apresentar como uma serpente, mas ele vai vir como algo lindo, algo belo, louvado seja o Senhor, algo agradável para a nossa vida humana. Mas o Senhor conta comigo e contigo para esta batalha, e nesta noite eu quero orar aqui por duas coisas. Louvado seja o Senhor, e já convido a igreja a se colocar em pé. Eu quero orar, irmão, pela cura, aleluia, e vamos despertar a nossa fé por cura aqui nesta noite. Vamos crer que Deus pode te curar desta enfermidade, Deus pode te libertar desta doença. Eu estou lutando por algumas enfermidades que estão no meu corpo, eu não aceito isso como normal, aleluia. A Bíblia, ela não condena a pessoa se medicar, aleluia, legalmente, não, isso não é errado, mas nós não podemos ficar só nisso, nós temos que ter fé, saber que Deus pode mudar esse tratamento e curar essa enfermidade. Eu quero orar por cura aqui nesta noite. E a segunda oração, meus amados irmãos, eu quero orar para que a igreja tenha fé de
ser usado pelos dons do Espírito Santo. Para que haja cura na igreja, é necessário que alguém se coloque como instrumento nas mãos do Senhor. E quem sabe você nesta noite aqui, você não quer apenas uma cura, mas você quer ser instrumento dos dons de cura na presença do Senhor. Ah, mas eu estou enfermo, eu não vou orar pelos outros. Foi, aleluia, na hora que Jó estava intercedendo pelos seus amigos, que o cativeiro dele foi virado. Doente mesmo, meu irmão, enfermo mesmo, não deixa de orar por cura. Vai orando, porque numa dessa Deus muda o teu cativeiro. Numa dessa, Deus sara a tua terra. Veja que Jesus, para salvar a humanidade, ele teve que subir na cruz do Calvário. Então Deus quer te usar a si mesmo. Enquanto você está na peleja pela tua vitória, Deus vai te usando para alcançar vida na presença do Senhor. Então começa a orar aí comigo. Você que está na tua casa, aleluia, tenha fé nesta noite, meu irmão, que para Deus nada é impossível. Aleluia, o Senhor manifesta a sua vontade de curar. O Senhor quer curar os enfermos. O Senhor quer libertar os cativos. É promessa da sua palavra, faz parte do ministério da igreja aqui na terra. O Senhor conta contigo, meu irmão. O Senhor conta contigo, meu irmão. Deixa Deus te usar pelos dons do Espírito Santo. Vai pedindo nesta noite: Senhor, dai-me dons de curar. Eu quero ser instrumento na tua mão, para quando eu colocar as mãos sobre os enfermos, eles venham ser curados pelo poder do teu nome. Vai curando, Jesus, vai curando nesta noite, Senhor. Eu oro aqui baseado na tua palavra, porque a minha fé tem fundamento. A minha fé tem fundamento. Eu oro baseado na tua palavra aqui nesta noite. Vai curando os enfermos, vai repreendendo esta enfermidade agora, do alto da cabeça. Eu ainda não vejo, mas eu tenho certeza que o meu irmão pode ser curado aqui nesta noite. A minha irmã pode ser alcançada pela cura. Vai crendo aí, meu irmão. Você que está na tua casa, você encontra enfermo nesta noite, eu ministro sobre a tua vida agora, pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra, vai recebendo a cura, vai recebendo a libertação do medo, vai recebendo a libertação dos temores, vai recebendo a libertação da incerteza. Ali a todos aqueles que foram trazidos até a presença de Jesus. Jesus curou os enfermos, Jesus libertou os cativos pelo poder da sua palavra. Aleluia! E nós estamos aqui com a palavra de Cristo. Ela tem poder, ela tem autoridade contra esta enfermidade. Vai curando agora nos ossos, vai curando na pele, vai curando esta alergia, vai curando esta alergia respiratória, vai curando esta alergia asmática, esta alergia agora na pele e no sangue, a leucemia, meu Deus amado, alcança esta vida, vai curando esta diabetes, vai curando esse colesterol, cura nesta noite, ó Pai, repreende o problema das vistas, vai repreendendo, ó Pai querido, a surdez, ó soberano Deus da glória. Nós cremos no Evangelho de Cristo, a mesma palavra que curou lá quando Jesus pregava, é a palavra que nós temos no nosso coração, é a palavra que nós temos na nossa mão, para anunciar aos perdidos que Jesus não mudou, aleluia. Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda salva e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nós estamos crendo aqui nesta noite. Se houver alguma incerteza, já caiu por terra, aleluia, porque o Senhor está operando com poder e autoridade. Seja instrumento na mão do Senhor e deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, igreja. Você que ainda
não tem dor, vai pedindo para Deus, o Senhor se agrada em dar, vai receber poder, vai receber o dom de cura, vai receber o poder para libertar, vai receber a virtude da parte do Senhor, para lançar esta palavra e ver pessoas sendo alcançadas pelo poder da palavra. Receba em nome de Jesus. Intensamente, creia no teu milagre aqui nesta noite, em nome de Jesus. E graça nós te damos, Senhor, e graça te damos em nome de Jesus. E agradeço aqui a minha oportunidade e que Deus possa ter alcançado muitos corações nesta noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Retorno aqui para o prefeito irmão Carlos, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus é tremenda. E aquilo que Deus falou com nós, com aqueles que estão na live, com aqueles que estão presentes, que nós devemos guardar em nosso coração, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Irmãos, eu quero agradecer a presença de cada um nesta noite, os que estão aqui fisicamente, os que estão também assistindo nessa live. Que Deus possa nos abençoar, nos orientar, nos guardar e nos sustentar. E também eu convido a todos que puderem, né, aqueles que puderem se achegar, que na quinta-feira nós temos mais um culto aqui, o qual é do departamento das mulheres virtuosas, mas sim para toda a igreja. E quem puder é bem-vindo também nos demais cultos, lá no também na sede. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a oportunidade que Deus deu a mim e a vocês de podermos estar. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Amém. Então, estamos despedidos em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Deus é bom. Nós é que somos imperfeitos.